gente, cheguei! Pega a pipoquinha e bora começar esse vídeo. E aí, tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje eu trouxe um tema que é minha rotina no high school, porque sempre que eu falo que eu fiz intercâmbio, todo mundo me pergunta como que era. Então eu vim trazer isso no vídeo de hoje pra quem futuramente quer ir pra lá, quer saber como que é, então como que era morar com uma família canadense, como que era ir pra escola, enfim, como foi viver no Canadá por 6 meses. Então deixa eu contextualizar para vocês um pouquinho. A cidade que eu morava era Stratford, ficava na província de Ontário, no Canadá. Províncias são tipo os estados do Canadá. Nessa província fica a cidade de Toronto, que muita gente deve conhecer. Stratford é uma cidade bem pequenininha, tem mais ou menos 31 mil habitantes, bem minúsculazinha. Eu fui pra lá em 2017, eu embarquei em setembro e voltei no finalzinho de janeiro, quase em fevereiro. Então eu fiquei 6 meses, tecnicamente dá 5 meses e alguma coisa. Então eu cheguei no verão, fiquei o outono inteiro e um pedaço do inverno. Quando eu fui embora, tava inverno, neve, tudo isso. Como que era a minha host family? Na minha casa era a host mom, que é a mãe, o host dad, o pai, né? No início do intercâmbio, eu tinha uma host sister japonesa, só que durante o intercâmbio ela saiu da casa, futuramente eu vou falar sobre isso no vídeo, então metade do intercâmbio ela tava, metade ela não estava. E eram essas as pessoas na casa. Quando ela foi embora, ficou só eu. Eu entrava na escola às 9 da manhã e ia embora às 3 da tarde, então eu almoçava dentro da escola. Eu acordava por volta de 7h30 da manhã, levantava, tomava banho, tomava café, fazia alguma coisa para eu levar. Às vezes eu comprava na cantina da escola, dependia do dia. E depois o meu host dad me levava de carro todos os dias. Quando eu ia de ônibus por, sei lá, tinha treino de vôlei, ou às vezes queria ir com as minhas amigas, alguma coisa assim. Nesse quesito eu dei bastante sorte, porque o meu host dad, ele me levava e me buscava pra cima e pra baixo, então ele me levava e me buscava todos os dias da escola se eu quisesse, só quando eu pedia que não, e isso era uma coisa rara, porque as minhas amigas, por exemplo, tinham que ir e voltar de ônibus e tal. Nem todo mundo teve essa oportunidade, então isso era uma coisa bem legal, era um ponto positivo da minha família. Eu chegava, encontrava as minhas amigas, geralmente, a gente se via às vezes no início da aula, às vezes não. Começava a tocar uma musiquinha, eram várias músicas na verdade, tocava Justin Bieber, Demi Lovato, e eu confesso que eu amava essa parte, porque era muito gostoso, chegava na escola, escutava uma música, já ficava mais ali preparado pra aula, era bem legal. Depois disso começava a tocar uma musiquinha, que eu vou botar um vídeo aí. Depois disso, a gente tinha que estar na sala, porque começava a tocar o hino do Canadá. Todo dia tocava o hino, a gente tinha que levantar, escutar, não podia fazer nada. Se você tava de boné, você tinha que tirar para demonstrar respeito, né? Não podia conversar e você realmente ficava parado. Às vezes você tava andando pelo corredor e você tinha que parar pra cantar o hino. Enquanto tava o hino tocando, você não podia transitar pelos corredores, você tinha que parar.
assim, a primeira aula que eu tinha era aula de artes, que eu era péssima por sinal. Inclusive foi a minha menor nota do semestre, eu tirei tipo 7. Mas era legal porque eram técnicas de desenho, né? Não era a história da arte ou alguma coisa mais assim que a gente tem parecido com o ensino médio aqui do Brasil. Não, eram técnicas de desenho mesmo, como desenhar, às vezes a gente pintava, enfim. Como eu não sou muito artística, eu não dei muita sorte nessa matéria, mas era legal, eu fazia com uma amiga minha, tinham outros brasileiros e canadenses também e tal. Então, foi ok, vai. Aqui é Mel de Artes. Essa aqui é a Giovana. Essa aqui é a Clara. Essa aqui é a Ana Clara. Ana Clara. Ana Clara. Depois disso, eu tinha ESL, que é English as a Second Language, traduzindo inglês como segunda língua, que eram para estrangeiros. Nessa sala, só tinham brasileiros e um espanhol, que ele era amigo nosso. Eram todos brasileiros, mas na aula a gente tinha que falar inglês, tinha atividades, e eu confesso que eu achava bem tranquilo, porque eu sempre, como eu já falei pra vocês, eu estudava bastante inglês, então várias coisas ali eu já conheci e tal, então pra mim foi também bem ok, essa aula eu gostava. Aí a gente lê um livro, fazia projetos, tudo em inglês pra aprimorar o idioma, então essa aula era bem útil pra praticar, porque parecia... Eu acho que se assemelha a quando você vai fazer um curso de inglês, né, fora, sabe? Tipo, quando você vai pra Londres pra estudar inglês, quando você vai pros Estados Unidos, pra Irlanda, eu acho que essa aula de ESL se assemelhava a algo parecido, era algo semelhante. Não era completamente igual, mas era parecido, eu acho. Depois disso, era o horário do almoço e eu encontrava com as minhas amigas na cafeteria. Nós éramos um grupo de 6 meninas. 5 estudávamos na Northwestern, que é o nome da escola que eu estudava. Acho que eu não falei antes no início do vídeo. E uma amiga nossa estudava numa escola que era no centro da cidade, que se chamava Central, a escola que ela estudava. Então eu encontrava com as minhas amigas brasileiras, uma menina era de São Paulo, a gente se conheceu lá, e as outras eu conheci aqui no embarque no Brasil, e também porque a gente era do mesmo programa de intercâmbio. Lembra que eu já falei pra vocês que eu ganhei bolsa? Essas meninas que eu já conhecia antes, inclusive uma delas, Livinha, um beijo, já era muito amiga minha, então foi uma experiência bem legal poder viajar com uma amiga. Voltando então, a gente se encontrava na cafeteria pra almoçar, a gente comia, ria, comer, almoçar, é isso aí. Depois eu tinha aula de matemática com essa menina de São Paulo, Isabela, um beijo também, amiga. Eu tinha aula com a menina de São Paulo que a gente conheceu lá no Canadá. Inclusive, eu não gostei dela no início. E era uma aula de matemática que eu confesso que eu achava bem fácil também. Porque assim, gente, a série que a gente estava lá, eu e as meninas, quer dizer, eu não lembro se todas as meninas eram da mesma série. Mas, aqui no Brasil, eu estava no que correspondia ao segundo ano do ensino médio. Eu saí daqui na metade do segundo ano, em 2017. Era o início do ano letivo deles, porque é trocado. Então você fazia matérias com pessoas que não eram da mesma série que você. Então, por exemplo, eu era grade 11, que é tipo série 11 de 12. Peguei aqui pra mostrar pra vocês a minha carteirinha. Acho que vai ficar trocada, mas enfim, uma baby. Então aqui ó, grade 11, então 2017. Voltando então, falando da minha rotina. Eu tinha essa aula de matemática com a minha amiga Isabela lá. E a gente achava bem fácil, porque como eu tava no segundo ano aqui no Brasil, a gente já via coisas muito mais avançadas. Lá, eu lembro que a gente via coisas do tipo trigonometria, juros composto, que sinceramente eu me lembro de ter visto isso no ensino fundamental, então eu achava, era bem tranquilo também. Sempre fui muito ruim em matemática, mas eu tirei tipo uns 9, então era porque era fácil. Depois disso, eu tinha gym class, que era tipo educação física mesmo, e era a única aula que eu não tinha com nenhum brasileiro. Eu só tinha uma amiga italiana e o resto todos eram canadenses. Então a gente saía aí 3 horas da aula. Depois, ou meu host dad me buscava se eu fosse pra casa, ou eu e as meninas a gente ia fazer alguma coisa no centro da cidade, o downtown. A gente ia de ônibus e o nosso rolê era ir no Tim Hortons,
Se você nunca foi no Canadá, o Tim Hortons é muito tradicional lá, é tipo o Starbucks canadense e é muito famoso. Cada canto que você vai tem um Tim Hortons, tem espalhado por todo o Canadá, é muito famoso, é muito bom também. E é uma cafeteria, tem coisa pra comer, sanduíche, donuts, croissant, cafés, chás, tem bastante coisa. Era muito bom e eu vou já deixar uma dica, se você for, peça French Vanilla, que é a bebida mais deliciosa da vida, que eu quero voltar pro Canadá só pra tomar esse French Vanilla, porque olha, saudades, eu tomava aquilo todo santo dia, é sério. Tinha dia também que eu e as meninas a gente ia pro shopping fazer compras, a gente gostava muito de ir em lojas que são bem tradicionais do Canadá, por exemplo, Ardenne ou Ardene, se você for falar em inglês. Tinha a Dollarama, a gente ia bastante, então era um rolê bem assim, a gente ia, comprava, gastava coisas, $1, $2, ia comprando, depois a gente ia no McDonald's, que era na frente, tinha dia que a gente ia no Walmart, ia ver lá foto, ou só comprar coisas que estavam precisando, o shampoo, sabonete, qualquer coisa assim, ou só roupa, era bem legal. A gente geralmente encontrava com essa minha amiga que eu comentei, a Lívia, que estudava em outra escola, e fazíamos algo depois da aula. Voltava pra casa, cada uma pra sua, jantava e ficava em casa, via um filme, lia um livro, conversava com alguém, ligava pro pai, pra mãe, e os dias eram basicamente assim durante a semana. Então era basicamente isso, gente. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, comenta, que isso tudo me ajuda muito, me estimula a continuar trazendo conteúdo pra vocês. Se inscreve no canal, porque isso também me estimula muito a continuar vindo aqui trazendo vídeo pra vocês. Eu vou deixar também o meu @ do Instagram, @RaíraHover, caso você queira me seguir por lá. Tem fotos da época do Canadá, se você quiser ver como que era, tem stories. Lá eu também geralmente abro caixinhas de perguntas pra gente poder interagir. Então é isso, gente. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.